A paz do Senhor a você e a sua família. Vamos mais uma vez estarmos meditando na bendita palavra de Deus. Lucas capítulo 15, versículos 22 e 23 nos diz: Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazer o bezerro cevado e matemo-os, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Meus queridos, como eu falei em vídeos anteriores, pelo menos no vídeo de ontem, eu disse que se você não assistiu os 3 vídeos anteriores, você procure ele lá no YouTube, porque ele vai estar lá na galeria dos vídeos e você vai ter um acompanhamento do versículo 11 até esse momento aqui da história desse filho pródigo. E no dia de ontem, no vídeo de ontem, a gente concluiu o vídeo comentando o versículo 21, que é exatamente o momento em que o filho que voltou para a casa do pai, ele está confessando ao pai aquilo que ele projetou quando estava distante da sua casa. E no versículo de número 22, a gente vê uma atitude do pai após ter abraçado e beijado e ouvido a confissão daquele filho. E eu falei ontem no vídeo a tipo de interrogação: qual foi a atitude do pai? Há algum sinal que o pai, que encontramos nesse texto, que diz que o pai aguardava a volta do filho? Eu fiz essa pergunta ontem e eu disse que hoje a gente ia analisar isso. E nesse momento nós vamos juntos analisar observar que Deus, aquele pai que é a figura de Deus, desde que o filho saiu de casa, ele começa a organizar para o dia da sua volta. Vejamos então o versículo 22, onde a gente inicia a nossa fala a partir de então. Veja que no versículo 21, o filho faz a confissão, aí o 22 diz: Mas o pai disse aos seus servos, ou seja, mas indica que ele não leva em consideração o relato, a fala do filho, porque ele já tinha isso como passado, era algo do ontem, não era mais do presente nem para o futuro. Ou seja, ele ouve o filho, mas a partir de então, ele agora põe em prática, faz valer aquilo que ele tinha organizado ainda quando o filho estava fora de casa. Ele chama os seus servos. Lembra que em um dos vídeos o moço disse assim: Eu me levantarei e irei ter com meu pai. Quando ele lembrou que na casa do pai tinha seus trabalhadores vivendo melhor do que eles, olha aqui agora no verso 22, o pai chamando os servos e mandando que os servos organizassem aquilo que estava realmente programado. O que é que ele pede primeiro para aqueles homens fazer? E prova de que o pai aguardava o filho. Primeiro, ele pede que trouxesse o melhor vestido, porque a roupa que aquele filho vinha era uma roupa suja, era uma roupa inadequada para estar na casa do pai. Então o pai preparou uma roupa, e a Bíblia diz aqui a melhor roupa. Esse texto, ou essa veste no original grego, significa uma roupa de um tecido muito fino, caríssimo, e vestia
até os pés das pessoas, e era dado a vestir esse tipo de vestido a hóspedes especiais quando visitava. Então era dada aquela roupa e aquilo representava a importância que aquela pessoa tinha quando vestia aquela roupa. Olha aqui o que é que Deus ele mostra para nós quando o homem se arrepende do seu pecado. Aquela roupa suja, o pai disse: tire ela, vista essa roupa importante, porque aquela roupa suja representa o estado distante do pai, fora da presença de Deus. Então ele veste uma roupa importante, um vestido precioso, mostrando de que o pai o tinha como um ser precioso ao retornar para casa. Depois ele diz: pondo-lhe um anel na mão. O anel também ele era dado, colocado na mão de quem, na verdade, era interessante, era um destaque de honra. Era um anel que era dado para aquelas pessoas, colocado nas mãos daquelas pessoas que eram destaque, autoridade, por exemplo. E tinha vários materiais que fazia, como ouro, como prata, fazia, e tinha os símbolos nesses anéis para fazer o destaque da honraria que aquela pessoa tinha e devia ser dada a ela. O pai disse: põe o anel. Veja que o anel não é citado quando ele sai de casa, o anel é citado quando ele volta para casa. Interessante isso. Ou seja, o pai honra ele com toda a honraria. Depois, no versículo 22 ainda, diz que ele pediu que colocasse a alparca nos pés. Ele veio descalço. Com certeza ele saiu calçado e com alguns calçados bons, porque o pai dele era um fazendeiro, como a gente meditou. Logo ele levou um calçado bom, mas veio descalço. Estragou tudo. A gente falou em vídeos anteriores que ele gastou tudo vivendo dissolutamente, uma vida desregrada, sem limite. Ele veio descalço. Então o pai disse: olha, calça os pés dele também com um calçado. Então aqui a gente vê três coisas já de início que o pai preparou para o retorno do filho. Primeiro, ele coloca a veste, que era colocado, como eu já disse, ou dado a hóspede importante quando visitava. O anel, que era também colocado na mão, no dedo de pessoas importantes para destacar a honraria que essa pessoa tinha. Depois, a sandália nos pés, ou seja, ele chegou descalço, mas agora ele estava calçando um sapato novo, digno realmente daquele filho ou daquele pai, digno de uma pessoa que tinha amizade ou que era filho daquele pai. Então aqui nós vemos três coisas que já provam que o pai aguardava seu filho de volta. Mas tem uma quarta coisa, está no versículo de número 23, diz o seguinte: trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremo-nos. Outra coisa que o pai preparou foi um bezerro. No dia que o filho sai de casa, o pai começa a engordar um bezerro, começa a cuidar desse bezerro, porque ele tinha esperança que um dia o filho voltaria para casa. E no versículo 24, ele diz: vamos nos alegrar porque este meu filho... Lembra que eu falei em vídeos anteriores que o filho disse: eu vou dizer a meu pai que eu não sou digno de ser seu filho, porque eu errei. Mas aqui o pai diz: porque este meu filho, ele dá destaque, estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Então veja que o pai não deixa de considerar que, na verdade, o filho estava em decadência. Porque quando ele diz, ele tinha morrido e reviveu,
ele fala não é da morte física, porque ele está aqui fisicamente chegando na casa do Pai, mas a morte espiritual, a falta de comunhão com Deus, é isso que ele quer dizer. Então ele considera que ele estava morto e reviveu. Depois ele diz, ele estava perdido e foi achado, ou seja, o Pai não deixa de considerar que aquele estado é um estado que ele não quer para nenhum de nós, nem para mim, nem para você. Ele não deixa de considerar. Mas nem por isso, e só depois que ele abraça o filho, que ele beija, que ele veste, que ele calça, coloca o anel, prepara a festa, é que ele realmente vai fazer isso. Ou seja, jamais Deus deixará de dispensar o seu favor ao ser humano, porque ele está lá no pecado, sendo que esse indivíduo ele já se arrependeu de seus atos. É isso que a gente está vendo aqui. Meu querido, eu não sei qual a sua situação, mas esse texto que nós estamos meditando nele, e aqui nós vamos terminar, mostra que, independendo do pecado, da vida devassa que você esteja vivendo, se você se arrepender disso aí, Deus fará com que você desfrute da sua misericórdia. Aqui eu encerro este vídeo dizendo para você, se esse caso é realidade na sua vida familiar, filho, volta para a casa do teu pai. Se isso aqui é uma realidade na sua vida espiritual, volta para a igreja. O teu lugar está te esperando lá. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, você, a sua família. Deixa teu like, deixa o seu comentário, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Assim você vai estar nos ajudando a levar esta palavra a outras pessoas depois de nós. Deus abençoe e até o próximo, se Deus quiser.